Nós, então, por ser ostensivos, nossas viaturas, todas elas são plotadas. Inclusive, aconteceu recentemente, todo mundo viu aí a tal da Saveiro. Meu Deus do céu. Galera, não perde, eu tô meio sem noção, né, cara? Não dá. Não dá. Ficou show de bola, mas não dá. Não dá. Uma coisa é estética, ficou bonito, né? Mas não dá. Entendeu? Nós já tivemos situações perigosas aí, que o cara pilotou, por exemplo, uma caminhonete e cometeu ato ilícito. Isso não dá. Sim. Uma coisa, outra coisa. Ficou show de bola, ficou. Pensa, uma saveirona rebaixada, tal. Aí entrou pelos canos. Lá se foi o pátio, né? Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um Fala Mais uma edição do nosso podcast, trazendo convidados aqui da região oeste de Santa Catarina para bater um papo com a gente. E hoje, Jonathan, por gentileza, apresenta aí o nosso convidado do dia. Olá, pessoal, tudo bem? Nosso Fala Mais começando hoje com um PRF, um policial rodoviário federal, o Joselito Novaes, popular Novaes, né? Conhecido por todos aqui na região. Isso, PRF Novaes, agora ficamos mais famoso nesse negócio aí. Tamo bom, rapaz. Eu não sabia que ia chegar a isso. O Novaes, ele é policial rodoviário federal já há quase 2 décadas. A gente vai falar mais sobre isso, né? Sim. Contar ano a ano da história, né, Novaes? Vamos fazer um negócio. Vamos fazer um apanhado geral aí da região. Ele está lotado em Chapecó, na PRF de Chapecó, mas está por toda a região aí, sempre fazendo blitz, fazendo abordagens, fiscalizando o trânsito, enfim, fazendo o papel que cabe à PRF, né? E além disso também está nas redes sociais, né, Novaes? Sim, estamos ali com uma página, iniciamos uma página nas redes sociais, tinha só o meu particular e era coisas normais, e de repente o pessoal começou a pedir um pouco mais de informações, pedir como é que estava isso, estava aquilo. Eu falei, tá bom, vamos fazer uma página aí. E o negócio tem estendido, tem bombado, como diz alguns aí, né? É um perfil no Instagram que você tem, né? Um perfil no Instagram, um perfil no Facebook, que é junto, sim, e uma página também no YouTube, onde a gente vai fazendo alguns vídeos e colocando ali pra galera. Por enquanto, estamos ali como PRF Novaes. Enquanto a polícia não me arrancar esse negócio fora aí, né? Daqui a pouco a gente começa a ficar demais, aí eles dão uma freada na gente. Mas né? Essa página é pra mostrar teu dia a dia no serviço, no trabalho. Exato, cara. O que acontece? É que as pessoas, às vezes, além da curiosidade, eles não têm muita noção de como que é um trabalho policial, né? É claro que nem tudo a gente acaba expondo, até em razão do tempo. Não dá pra você. Mas, às vezes, eu tenho uma necessidade de uma informação urgente, imediata, né? Hoje, por exemplo, né, situações diárias, você tem pista trancada, você tem situações de acidente, e aí você passa essa informação ali dentro da rede social, porque hoje não adianta, tá tudo na rede social. Sim. O cidadão acompanha a todo instante as informações. Hoje você está com o telefone, você puxa um YouTube, você puxa um Facebook, puxa um Instagram, o WhatsApp, né? Então hoje é tempo real. Né? Começou a guerra ali, o cara já está acompanhando aqui. Sim. Começou uma situação ali, você já está o tempo inteiro na rede social. Então não tem como ficar fora dela. Hoje você tem que estar o tempo inteiro antenado. E até um serviço de utilidade pública, né, Novaes? Porque você está comunicando, informando, as pessoas que estão vendo, no caso, são motoristas que estão trafegando pela BR. Exatamente. Né? O que acontece? Em alguns casos, a gente acaba tendo alguns impedimentos. Mas hoje eu sou Relações Públicas da PRF aqui na região de Chapecó. Então eu tenho autorização para falar em nome da polícia. E é claro, a gente tem todo um cuidado ao transmitir a informação, porque é o público que está recebendo. Né? Então, a gente cuida muito em relação às ocorrências de acidentes, então evita determinadas exposições. Prisões que você faz, evita aí até para não ter problemas judiciais, né? E assim vai indo, né? E você vai evitando e vai filtrando as informações. Não é tudo o que chega, mas o que chega de fato é aquilo que realmente interessa e faz diferença na vida das pessoas. Seja para ela pegar um caminho diferente, seja para ela mudar o comportamento no trânsito, seja para ela ter uma vida diferenciada no sentido de ir e voltar com segurança, que é o nosso objetivo. A missão da PRF é garantir a trafegabilidade e a segurança dos usuários na rodovia. E aí o PRF, o servidor público, vai garantir isso com o cara querendo ou não querendo, né? A gente às vezes tem esses problemas, o cara pode não gostar, mas vai ter que andar na linha para que você, querendo ou não, amigo, possa ir e voltar com segurança e tranquilidade. Exatamente, né?
Você tem o teu direito, mas você tem os teus deveres também, né? Normalmente o cara só quer os direitos, ele não quer muitos deveres não, né? Mas isso aí faz parte, tem os momentos bons, tem os momentos ruins, tem coisas aqui que nós vamos falar bem cabulosas aí, é bem legal, vai ser bem show de bola e a galera vai gostar bastante. Mas me conta, você nasceu aonde, natural da onde? Então, eu sou natural... Rapaz, eu vou fazer uma brincadeirinha. Natural da cidade do Kaká. Alguém se lembra? Aquele Kaká, o jogador famoso brasileiro. Sim. Lá nascemos praticamente no mesmo hospital, né? Eu sou natural de O Brasília. Kaká de São Paulo? Isso, ele aí mesmo. Eu sou natural de Brasília, né? Nasci lá na cidade do Gama, que é uma cidade satélite que faz parte do Distrito Federal, né? E vim para cá diretamente. Então, eu sou formado na PRF desde 2002 e assumi aqui já na região diretamente de Chapecó. Foi uma escolha pessoal mesmo. Eu não conhecia o sul do Brasil, eu conhecia todo o restante do país, mas não tinha vindo em nenhum dos estados do sul, que é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E na hora de decidir, eu escolhi aquele... Coloquei aqui Santa Catarina para vir e acabei vindo parar em Chapecó e estou aí desde 2003 e até agora não retornei. Porque quando se presta o concurso, tem que definir já a região de trabalho, né? O que acontece? No meu concurso, que foi um concurso muito concorrido, um concurso que tinha 600 vagas e eram 600 mil pessoas concorrendo para essas 600 vagas. Então eu concorria 1000 por um. Caramba. Mas eu diria para você assim, eu só precisava de uma vaga, então eu diria que era 599 porque aquela lá já era minha, não tinha mais o que escolher aquela galera. Precisava eliminar, ser melhor do que 999 Cara, só, né? Era mais ou menos isso. 599. É porque uma já era minha ali, já se foi. Eu tinha certeza disso daí. Eu estava estudando, foi um período em que eu decidi que eu passaria no concurso, tinha passado no outro concurso, mas por questões de vacilo que a gente dá de vez em quando aí, esqueci o atestado médico, perdi o teste físico. Né? Que concurso era? Da Polícia Militar de Brasília, que é muito concorrida na área de segurança, minha família é dessa área e tal, e a gente acaba seguindo os passos, né, e tal. E aí, por conta disso, eu acabei fazendo da Polícia Rodoviária Federal em seguida, passei também, sabia que eu iria passar, eu tinha certeza, estava estudando. Brasília tem um nível escolar muito elevado, então deu um preparatório para isso, né? E quando passei, fui fazer o meu curso de formação em Fortaleza. Meu curso de formação foi feito em Fortaleza e ao encerrar o curso você já tinha que escolher ali a região que você gostaria de trabalhar dentre as ofertadas. Como a minha classificação foi muito boa, dos 600 mil eu fui o número 262, né? Não 262 mil, 262. Sim. Aí eu pude escolher onde eu poderia trabalhar e vim para a região de Santa Catarina. Acabei aterrissando em Chapecó. Que idade você tinha? Rapaz, vai revelar para esse povo aí vamos que a gente é bem antigo, bem antigo. Mas vamos imaginar então que eu, há 20 anos atrás, eu vou fazer 20 anos agora de polícia, né? E hoje estou com 48, então eu estava ali com 28 para 29 anos já para fazer. Não parece tanto, tá, pessoal? Estamos tranquilo, mas já estamos ali com os 48 anos chegando. Se diz que o pessoal mais escuro, assim, ele representa menos idade, né? Mas já estamos aí quase entrando na terceira idade, já com o pessoal da dança de salão aí para fazer... E para os matinês, né? Eu já tenho que ir na parte da tarde, não dá mais para ir na madrugada. Madrugada esquece. Mas não está pensando em aposentadoria ainda, né? Olha, rapaz, ainda bem que o departamento, ele... não o departamento, mas o serviço público, você pode, embora a polícia seja de dedicação exclusiva, né? Hoje você pode fazer investimento em outras áreas de empreendedorismo. Eu não posso trabalhar neles, mas posso trabalhar na área de sócio-investidor, por exemplo. Sócio-investidor. Você não pode trabalhar nada na área da polícia. É bom até as pessoas saberem disso, que a gente não pode exercer outra profissão que não seja exclusiva da polícia, com exceção talvez de magistério, que eles estão fazendo aí algumas alterações para isso. Então, nesse meio tempo, a gente vem investindo, mas eu acho que ainda temos ainda algum tempo para poder trabalhar. Embora ser polícia, cara, é um negócio muito complicado, porque depois de uma certa fase, você não tem mais o mesmo vigor, a mesma energia que você tinha ali aos 20, 30, 40 anos. Entra uma ali. Questão física na físico, jogada, né? É físico, não tem o que fazer isso aí. Chega uma hora que o cara já não
tem mais a mesma coisa. Eu acho que dá para se aproveitar, não mais na área operacional, mas dá para se aproveitar, por exemplo, numa gestão, numa área mais pensativa, onde você possa organizar e aproveitar toda a experiência que você tem. Sim. Imagine você, eu estou com quase 20 anos de polícia. O que eu não já vivi aqui nesse tempo de polícia? Sei cada buraco aqui da rodovia. Inclusive, chegando aqui, tinha uns buracos aqui. Eu já sei os buracos da rodovia. Não, isso tem bastante. Eu sei as curvas. Sei aonde está errado, onde está certo. E tem que ter uma memória boa para decorar todos os buracos das nossas rodovias. Não me fala um negócio desse. Nós temos que consertar, viu, Denite? Temos que consertar esses negócios aí para poder acabar com essa festa toda de buracos aí. Mas tudo bem. Eu acho até que por um lado é bom que o pessoal anda mais devagar. Tá entendendo? Já diminuiu a velocidade de espuma aí, diminuiu os acidentes. Sim. Mas vamos lá. Tá, tu disse que chegou então em Chapecó com 28 anos, né? Logo no primeiro local e único local de trabalho da PRF. Você veio lá de Brasília acompanhado de alguém? Veio sozinho? Eu vim casado, já descasei. O negócio é complicado aqui. Mas olha, deixa eu lhe dizer para vocês. Meu primeiro serviço aqui na região, eu fui apresentado às borrachudas. Cara, eu não sabia que existia borrachudo nessa vida. Tá entendendo? E aí, cara, eu simplesmente pegava assim, né, espantava aqueles negocinhos assim, tá, né, esses negocinhos me picando aqui e tal. De noite, meu amigo, eu quase fui pro hospital com meus braços desse tamanho assim, ó, inchado, de tanto que aqueles bichos me pegaram. Eu não sabia que era. Eles levam outro nome em outras cidades, né? Mas eu não conhecia. Aqueles bichinhos me picando, eu simplesmente... Porque agora eu sei que se de repente eles te picar ali, dá pra você espremer o veneninho ali, né? E sair. Não inflama, né? Não, mas olha, cara, eu quase fui pro hospital, rapaz. Mas o meu primeiro... Aonde te colocaram trabalhar? Na Sadia, a antiga Sadia ali. No interior? Não, aqui, ó, na BR-282, depois de Faxinal dos Guedes. Sim. Tem ali aí nós fizemos um comando ali, né? E veio aqueles bichinhos ali, cara. Aí eles vieram me pinicando e eu achava que era tranquilinho. E depois tive o braço todo inchado, porque foi a primeira reação que o meu corpo teve ao primeiro contato com um desconhecido. Imagina, tá morando em Brasília, né? Meu Deus do céu, cara. Vou falar pra vocês assim, ó. Aquele dia eu fui pra farmácia, comprei remédio, então minhas primeiras apresentações... Teve uma boa-vinda, né? A região. E aí a segunda apresentação terrível para mim foi num trabalho que nós fomos fazer em Lages, que eu não conhecia, e eu fui apresentado ao inverno de Santa Catarina. Meu amigo, pensa num inferno aquele negócio ali, cara. Cara, eu colocava umas 8 blusas assim, e ainda assim entrava vento frio para algum lugar, tá entendendo? E eu congelava lá na cidade de Lages quando se fazia aquela festa do Pinhão grandiosa e tudo mais, e a gente sempre trabalhava ali. Foi tudo no primeiro ano. Aí depois você já pega as manhas, já sabe como é que funciona, coloca jornal, coloca tudo, melhora. Eu comprei bolsa de água quente, lençol térmico, tudo que você possa pensar, aquelas toucas, aqueles pijamão, aquelas loucuras assim para começar a passar o inverno. Agora eu já não sinto mais tanto. Agora você já acostuma também, né? Agora também com 19 anos já tem tempo, cara, né? Já atingi a maioridade aqui na região, tá entendendo? Você já acostuma, aí começa a ter outros, toma um negocinho melhor para esquentar, o chimarrão, né? Sim. Chimarrão eu só tomo no inverno, no verão eu não consigo. Desculpa aí a galera da região, mas eu não consigo, tem que me faça tomar um chimarrão, entendeu? Aquele negócio, a primeira vez que eu fui tomar o chimarrão, ele me deu uma queimada nos beijos, assim, tá entendendo? Que beleza, presta aqui, quando você menos espera, segura um pouco mais, que o negócio faz... Aí, tá, cara, mas assim, tem história pra contar, senão não faria graça. Você veio pra cá casado, então, com 28 anos? Sim. Permanece casado, tem filhos? Conta um pouquinho da tua vida pessoal. Não, cara, não permaneço casado, não. O negócio desandou, entendeu? Acontece tudo. Então, já que nós vamos abrir logo o escambau. E aí, hoje eu tenho 2 filhos, que não é do meu casamento, é um menino e uma menina, que também são de mães diferentes, né? E estão ali, graças a Deus, tenho eles ali. Minha filha já está quase do meu tamanho, embora seja... eles estão tomando fermento nos dias de hoje. Não sei o que acontece com essa molecada, rapaz. Rapidinho eles crescem, passam da gente, ou a gente vai diminuindo, né? E moram lá em Chapecó mesmo, estão por lá e graças a Deus a vida segue. Mas é porque a gente vai mudando conceitos, vai se conhecendo novas pessoas diferentes, culturas diferenciadas, né? E isso vai, talvez, alterando concepções, vai pensando diferente. Daqui a pouco, aquilo que era para ser,
não se torna mais o atrativo do momento em que você vive. Sim. Eu acho que, na verdade, embora já tenha acontecido, mas a gente erra, entende? Hoje eu tenho tranquilidade em dizer para vocês que a minha atitude é uma atitude errada. Porque eu acho que o casamento é para as pessoas se entenderem ali, ficar e manter-se, né? Os problemas vêm. E às vezes a gente erra na solução desses problemas. Poderiam ter sido outras soluções que não a que eu tomei. Mas a gente tem que ser homem e mulher para assumir que fez as escolhas erradas e conviver com esses erros aí que Mas agora... isso é importante, né, Novaes? A consciência de que houve o erro. E mais importante disso é que aprender também com os erros, né? Eu acredito que é por aí, entendeu? Não é só o fato, eu cheguei aqui e me descasei. Não, eu tive, no decorrer desse percurso, o desentendimento que poderia ter sido corrigido de forma diferenciada, entendeu? Poderia ter sido de outra forma. Os relacionamentos não podem ser supérfluos, não podem ser descartáveis assim, entende? Então a gente às vezes só aprende determinadas coisas quando você toma na cara mesmo, entendeu? Sim, Quando você... Mas você ficou casado quanto tempo? Quantos anos? Cara, então, eu me casei em 95 e me separei, na verdade, em 2013 ali, mais ou menos. Então é muito tempo. Bastante tempo. Foi bastante tempo. 20 entendeu? anos. Né? Não é uma Quase coisa 20 assim anos. da noite pro dia. Não é um negócio que eu poderia dizer assim para vocês assim, eu tô feliz com isso, não. Eu acho que foi um aprendizado, mais um erro que vai me seguir, entende? Para algum tempo. E isso aí a gente, às vezes, tem que começar a corrigir as ações, porque tem ações que elas são irreversíveis, certo? E aí elas são, como é que eu posso dizer assim, ruins para o restante da sua vida. As pessoas que acharem que relacionamentos são descartáveis, eles estão errados, eles não são descartáveis. E isso vai meio que crescendo, eu diria até quase como o cara quando ele vai ter um infarto, ele não tem um infarto da noite pro dia. É um acúmulo de gordura, né? Você tá entendendo? É um acúmulo de gordura ali que entope a veia. Ele não entope da noite pro dia. Então, eu diria para você que essas situações gradual, né? Assim, elas vão vindo, e o cara vai aprendendo, vai para chegar mais tarde, ele tentar ter uma vida melhor, só que aí fica com todas as marcas de tudo que já passou. Nós precisamos, talvez, ser mais humanos nesse sentido e procurar ajuda enquanto ainda tem condições de ajudar, enquanto ainda tem condições de corrigir aquele erro, entende? E eu acho que, assim, bem tranquilo, eu tenho a minha grande parcela de responsabilidade e, como homem, a gente tem que agir diferenciado em determinadas situações, tá entendendo? Nós temos que ter uma... E aí eu diria para as mulheres, tá? A gente tem que ter uma proteçãozinha. O homem tem que agir diferenciado em determinadas situações. Ele tem que agir mesmo como homem. Né? Ele tem que agir como o protetor de certas coisas, porque nós não temos... Quando as pessoas falam em questão de igualdade nós não temos nenhuma, não, meu amigo. Homem é homem, mulher é mulher, e cada um tem que saber o seu papel nesse negócio aí. Tá entendendo? E o cara, ele tem que agir mesmo como homem. Paciência, velho. Você tem que abrir mão de um monte de coisa para proteger a mulher que você tem. É simples assim. Essa história aí, que talvez aí, eu peço desculpa a quem possa pensar diferente, tá? Mas homem tem que fazer papel de homem. E eu diria que, no meu caso, houve erros meus, tá entendendo? Que a gente precisa corrigir nos próximos possíveis relacionamentos. E essas situações da tua vida pessoal, tu conseguiu tirar algum tipo de lição, inclusive para implementar na parte profissional? Pode apostar que sim. A gente começa a agir com mais humanidade e calma para outras coisas. Eu consigo entender, por exemplo, com mais facilidade o momento que uma outra pessoa, até um usuário, esteja passando. Por exemplo, uma ocorrência de acidente de trânsito. É o momento, depois que ele aconteceu, é o momento de maior fragilidade das pessoas. Eu não posso chegar ali numa condição somente de polícia para ele ali. Cara, você vai numa condição quase de psicólogo para a situação. Imagina que tá todo mundo ali fragilizado, tá todo mundo com os ânimos alterados. Se eu chegar com meus ânimos alterados ali, pronto, a briga tá feita, e o pau comeu e aí se deu. Principalmente quando tem vítimas, né? Vítimas fatais, cara, às vezes, né? É terrível eu tive uma muito recente aqui, que vocês devem ter acompanhado, na região aqui de Faxinal dos Guedes, onde
uma van bateu frontalmente ali com um caminhão, Sim, né? sim. E eu estava atendendo aquela ocorrência. Daqui a pouco chegou o familiar, chegou a mãe da moça, por exemplo. E aí, como é que você vai lidar com uma situação daquela ali em que a pessoa está com um turbilhão na cabeça? Velho, Porque ela já vem com uma informação prévia pro local, né? O familiar já vem sabendo, é terrível. né? Assim, ó, das experiências que eu tive algumas experiências de ter que fazer contato com família, por exemplo. Tá entendendo? Tem que dar informação. Tem que dar informação. Eu tive uma situação em Xanxerê que eu fui ligar para a mãe. Eu consegui o telefone da pessoa que tinha morrido, do filho que tinha morrido, e eu liguei para casa. No segundo toque, a mãe atendeu. Ela estava aguardando. Sim. Porque não dormia. A mãe não dorme enquanto os filhos estão fora. E aí vai recado para os filhos. Tenha cuidado, cara. Pensa que alguém está te aguardando em casa, principalmente os pais. Eu hoje, eu tenho uma menina e tenho um menino. Tá entendendo? Minha filha só tem tamanho, não tem idade ainda. Mas daqui a pouco, é eu que vou ficar com o cabelo em pé, porque eu não sei que hora que tá chegando, que hora que tá voltando. Entende? Nós vimos aí, depois você até vê se podemos ou não, aquela situação da moça desaparecida lá de Chapecó. Com 15 anos de idade, de repente desaparece. E aí, onde é que tava? Tava na casa de uma amiga depois. Cara, vem a informação. isso? Geralmente é assim, você tá né? entendendo? E aí, o grande maior problema nisso daí é desacreditar os que realmente tiveram um problema de desaparecimento. Sim. Exato. Aí você, não, desapareceu, daqui a pouco volta. Mas e se não voltar? Eu posso ter perdido uma oportunidade de ter achado. Entende? Então, são coisas que a gente tem que começar. Os pais têm que se atentar para trazer real para os filhos. Meu amigo, o mundo não é brinquedo mais, cara. Não se dá mais para antigamente. Antigamente a gente brincava de carrinho de rolimã na rua. Tá entendendo? Até noite. Né? Hoje não tem mais. Os veículos passam ali e te levam embora. Te atropelam, te matam. Né? Então nós não temos mais. O mundo mudou drasticamente. E nós temos que acompanhar isso daí. Com os nossos filhos, com a gente mesmo. Né? Com o mundo moderno. Hoje está tudo no telefone. A minha vida tá aqui. Se meu telefone sumir, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Experimenta você ficar um tempinho sem o telefone, não saber? Parece que a vida deixa de ter sentido. Né? Então a gente tem que começar talvez a mudar alguns comportamentos. Essas mudanças elas trazem incômodo, elas incomodam. Hoje você me pergunta, mudou alguma coisa na vida? Mas mudou muito. Só que isso aí, essa mudança você vive ela, você começa a ter os calos, né, da vida. Se chegar para um jovem hoje de 15 anos, ele não tem nada na cabeça, então é tranquilo. Agora, para mim, que já viveu tudo isso, aí, cara, bate assim no coração, aquele frio no estômago, tá entendendo? Aquela dor, aquela situação que você fala assim, pô, você poderia fazer diferente. Talvez se eu fizesse diferente, não seria o que eu sou hoje. Então, já começa... A gente tem que entender que não vai voltar atrás. Assim. Querendo ou não, é o que te constrói. Faz parte da vida. O que eu posso fazer, talvez, é mudar os comportamentos para um futuro. Sim. Entendeu? Como eu quero ver a minha vida. Eu vejo que hoje, talvez, nós estamos numa sociedade um pouco adoentada. Nós estamos com uma sociedade doente, entende? É muita gente depressiva, é muita gente indo para o hospital para tomar um remédio de tarja preta e deixando de procurar a devida ajuda. Seja no meio familiar, seja na igreja, seja numa psicólogo ou qualquer coisa. E aí, quando você vê, já é tarde demais. Nossa, quantas situações aí, moçada, que eu já atendi de suicídio, cara. Que você fala assim, poxa, mas é tão novo? E o cara tá se entregando muito facilmente para qualquer problema. E no trânsito, né, Novaes? Você falou em suicídio, acontece também no trânsito, né? Bastante. Questão de o motorista tentar o suicídio e muitas vezes conseguir o suicídio. E acaba envolvendo num próprio acidente, outros, né? acaba envolvendo um inocente muitas vezes, né? É aí que está o grande problema, tá? Tanto o veículo, que é uma arma, como uma arma de fogo, ou através de outras formas, tem coisa que não tem mais volta, cara. Né? E a cabeça da pessoa pode estar numa situação de fragilidade tão grande que ele acredita que essa possa ser a única solução. E não é, porque você resolve um problema e cria vários outros. Tá entendendo? Resolve um problema e cria vários outros. Nós temos que começar a pensar de uma forma diferenciada. Antes de eu cometer qualquer ato desse achando que eu estou resolvendo,
eu tenho que buscar ajuda para resolver ele de verdade, porque essa não é a solução. Sim. Eu já atendi já algumas ocorrências de acidente de trânsito que não foram acidentes, que elas foram provocadas. Deixou de ser acidente. Quando você provoca ela não é mais acidente. Entendeu? Acidente é algo involuntário que você não gostaria daquele resultado e ele, por uma questão qualquer, fortuita e alheia à tua vontade, ele ocorreu. Isso é um acidente. Agora eu vou atropelar alguém, bater a... Não, deixou de ser acidente. Não tem mais acidente ali. Aí a gente tem que mudar o conceito. E aí, situações como essas, a gente visualiza nas nossas rodovias. E quando você vai a fundo descobrir, são, coisas banais às vezes. Entende? São situações de brigas familiares, de amores perdidos, de situações de estresse normal, de trabalho. E quando você vai ver, você fala, poxa, isso aí podia se resolver de outra forma. Porque não está havendo um diálogo, não está havendo uma conversa. As pessoas estão se apegando demais ao que vem de informação e às vezes a informação não é de toda correta. Sim. Aí eu vou pegar uma criança que está jogando aqui e o jogo diz assim, ó, vai ali e se corta. Aí o cara vai lá e se corta. Mas isso aí é uma fraqueza de mente muito grande que nós estamos vivendo. Por isso que eu digo que a nossa sociedade está adoentada. Ela precisa começar a trabalhar aqueles princípios que nós tínhamos antigamente. Antigamente os pais colocavam os filhos para trabalhar cedo. Hoje uma criança não trabalha mais. Claro, não nada parecido como se fazia de formas escravas. Mas, meu filho, já acorda, vai arrumar a cama, vai limpar o banheiro. Tem a função. Mas isso básico, você né? tem que ocupar a mente. Arrumar a cama, já dizia ali que a mente vazia é a oficina do diabo, meu amigo. Então vamos ocupar a mente para não dar tempo do cara pensar. Agora não, o cara passa o dia inteiro ali jogando no telefone, não sei o quê, parará. O que ele está criando? O que ele está construindo na cabeça dele? Então, talvez nós precisamos mudar conceitos. Só que é muito amplo, é muito complexo, né? Vai desde o estudo da escola, a inserção das informações, o acesso à informação fácil, né? E aí cabe aos pensadores pensar alguma coisa. Mas eu sei que está errado. Mas, ô Novaes, essa questão das ocorrências de trânsito aí, os acidentes, né? Essas situações mais delicadas realmente, né, que aparecem familiares e tal. Existe uma questão psicológica forte aí, né? Um preparo psicológico necessário, forte, por parte de vocês aí para lidar com isso? Existe, mas a experiência é que faz a diferença. Tá? A teoria do banco da escola é uma coisa, a prática, ela modifica totalmente o teu dia a dia. Então, assim, o que você aprende no curso de formação, quando você chega para lidar, por exemplo, com uma situação em que ela se eleva para um atendimento com óbito, por exemplo, o teu psicológico ali ele vai mexer, ele vai dar uma trabalhada, né? Até porque você depois vai voltar para casa e a tua mente, o teu dia a dia vai passar ali de volta. Não é um robô, né? O registro fica, né? Tu não fica. consegue apagar. Né? Aí é onde eu diria novamente que é igual o infarto lá do cara lá. Não é da noite pro dia. Você vai recebendo essas informações pesadas, negativa. Chegou aí aos 20 anos de polícia, eu posso entrar e piripar aqui, tá entendendo? Porque se você não trabalhar isso daí, se você não melhorar na alimentação, se você não melhorar no exercício físico, se você não melhorar nisso aqui, daqui a pouco eu posso ter um infarto da minha mente causado por tudo isso que eu venho presenciando durante todo esse tempo. Para você ver que é perigoso, cara. Sim. Na corporação, vocês recebem algum tipo de auxílio nesse sentido psicológico? Sim. A PRF, depois de uma ocorrência que aconteceu alguns anos atrás, envolvendo um policial daqui da nossa região de Santa Catarina, ela criou o Projeto Figueiredo, que é para trabalhar exatamente isso daí. Não é um impedimento, tá? Não significa que não vai ocorrer novas situações. Mas é um ponto de partida para que houve qualquer identificação de um sistema estressante por parte do policial, ele é convidado a participar de algumas situações assim para conversar, para tentar ir a fundo se aquela situação pode se evoluir para alguma coisa desse tipo. Eu tenho os caras que estudaram para isso daí, né? Tem a galera que consegue identificar situações bem simples que elas podem
culminar depois com um ato mais difícil, que seria um suicídio, por exemplo. E acontece assim, você tem conhecimento de amigos, colegas que precisam até, de repente, se afastar por um determinado tempo das funções? Nós temos situações assim. Nós temos situações assim, que são afastados. Até porque, para que você possa prestar um serviço de qualidade, imagine você, eu sou hoje um agente do Estado. Eu levo o nome da polícia comigo. Quando chega lá, não é o Novaes que está atendendo. Quem está atendendo é um policial rodoviário federal. É a instituição, né? É a instituição, né? E aí, além disso, eu vou com equipamento letal, por exemplo. Eu tenho uma arma de fogo, que ela é acautelada para mim. Eu levo ela para casa, ela está comigo o tempo inteiro, entende? Então, você vai com o aparato do Estado, com a força do Estado, eu não posso estar descontrolado. Aí o Estado é que tem que começar a cuidar do servidor dele, tá entendendo? Sim. Através dos gestores. E se ele identificar que aquele cidadão que está ali representa um risco, tira ele de circulação, eu tenho que afastar aquele cara. Aí eu entro em várias searas. Sim. Falta de pessoal, tá entendendo? Falta de profissionais para poder apoiar ele ali. É um negócio mais... Cara, é complexo, é grande, grandiosíssimo. Mas se a nossa sociedade conseguir entender a dimensão do que temos ali, para que você possa ter um atendimento de qualidade, né, pago pelos seus impostos, pelos meus impostos, aí sim, aí a gente começa a humanizar a atividade profissional, seja do policial, seja do professor, seja do médico, que são os principais basilares hoje da nossa sociedade. Veja bem, um exemplo, nós tivemos aí durante o ano de 2020, que começou a pandemia no país, os médicos entraram em parafuso. Porque imagine você lidar com tanta situação de estresse, de morte e tudo mais. Não estávamos preparados para aquilo ali. E hoje eu tenho que chegar a uma sociedade e dizer para ela, meu amigo, respeita bem esses caras aí. Porque eles que estão dando de tudo para que você tenha vida. Entende? Então, só que às vezes a gente só entende isso quando bate a necessidade. É igual eu chegar aqui, às vezes eu não quero ter o policial muito próximo, né? Por quê? Porque o cara vai me incomodar, eu tenho que fazer uma ultrapassagem aqui, tá ali a polícia me multando, parará. E aí eu quero a polícia, quando o cidadão ele tem uma conduta inadequada, ele não quer que alguém o fiscalize, porque é um pouco natural, né? Um pouco natural, mas tranquilo. Porém, quando eu passo por uma situação de risco, quem que tu lembra? É a primeira pessoa que eu quero, é a polícia que esteja ali. E aí eu quero que o polícia vá lá pra cima, que o polícia brigue, que o polícia me defenda, que o polícia faça isso, né? Mas na hora que eu cometo um ato irregular, eu não gostaria de receber os mesmos rigores, tratamentos que a lei realmente deveria me fazer. Então, esse conceito nós precisamos mudar. Eu preciso valorizar aqueles que de fato estão dando a cara à tapa para te defender. Sim. Porque eu digo assim, cara, a polícia, seja ela qual for, tá? Qualquer órgão de segurança, é a última barreira. É a última barreira entre a sociedade e o caos. Tirou a polícia, meu amigo, esquece. O homem vira lobo do homem e eles vão se matar. Tá entendendo? Então foi criada a instituição de segurança para garantir uma segurança da população contra ela mesma. Para eles não se matarem. Então, se tirou ali aquela barreirinha ali, meu amigo, pode esquecer que não temos mais segurança no país. Aí vira uma guerra civil, Aí vira uma né? guerra civil. Guerra civil. Que, aliás, nós estamos falando de guerras e guerras e guerras fora aí, mas nós vivemos uma parecida no país. Quando você pega, por exemplo, situações de trânsito, onde eu tenho, num país como o nosso, que é continental, transcontinental, é grande, é imenso, e eu tenho, em média, 110 pessoas morrendo por dia no nosso país, vítimas de acidente de trânsito, eu vivo uma guerra. Sim. Se eu tenho 120 pessoas morrendo de homicídio no nosso país, eu vivo uma guerra. E aí, cadê as pombinhas brancas? Cadê as passeatas? Cadê a movimentação da sociedade para combater isso daí? Aí o cara tá preocupado com outras coisas, né? Tá preocupado, desculpa aí, mas tá preocupado com futebol, tá preocupado com não sei o quê, preocupado com não sei... Tudo bem, nós temos tudo. Mas as vidas, cara, quem é que não tem hoje uma história de alguém que se acidentou? Ou uma história de um ente querido que possa ter se perdido por um acidente de trânsito? Ou você ter se envolvido em alguma coisa? Todos nós temos. Mas não deveríamos ter isso como comum. Sim.
Isso não deve ser comum. Ah, morreram tantos. Ainda bem que morreram só tantos. Mas da onde, rapaz? Né? Nós temos que acabar com esse conceito de normalizar o que não é anormal. Que é anormal. Né? Eu tenho, nós tivemos 30% a menos. Só tivemos 200 mortes. Mas da onde, homem do céu? Nós temos que começar a falar, não, é zero. Eu não quero mortes. Eu não quero perder ninguém. Porque a partir do momento que você transforma as vidas em números ali, pode ser que elas banalizem, né? Simplificou? Tipo, a perda. Né? Simplificou? Foi do outro, não foi a minha? Não, mas peraí, e se fosse a minha? Cara, aí o sentimento, né? O sentimento é pesado. Então, eu quero sentir... E nós, como trabalhamos no trânsito, o que acontece é exatamente isso. Você sente a dor da pessoa que está ali, cara. E essa dor, ela vai se acumulando aos poucos ali, você atendendo. Foi uma um dia, outro no outro dia. Olha ali, eu estava ali atendendo, como falei para vocês, atendendo aquela ocorrência. E eu tive que me conter, porque estava chegando a pessoa ali em baita desespero. E aí, o que você faz? E aí você, querendo ou não, o teu consciente, subconsciente, ele gravou aquela informação. E aí ele vai se acumulando com coisas ruins. Você tem que fazer um trabalho depois, sei lá, como é que faz aí para poder... exorcizar, sei lá, tirar e entrar numa zen, alguma coisa, porque são muitas informações ruins que a gente adquire no nosso dia a dia. É claro, tento eu não potencializar isso, tá entendendo? Porque eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso ir para casa, eu preciso fazer a vida continuar na normalidade. E aí a gente tenta não potencializar esse lado ruim e negativo. Mas ele existe. Sim. Ele tá ali. Sim. Aí você vê o acidente de trânsito, vê a batida, vê isso, vê aquilo outro e... né? O Novaes, você está lotado hoje em Chapecó, né, na delegacia da PRF em Chapecó, mas você trabalha em toda a região, né? Como é que funciona, assim, para o pessoal entender a dinâmica. A dinâmica da PRF na região, dos profissionais, né, do efetivo da PRF? A PRF é uma polícia nacional, federal. Então, nós estamos em todos os locais do país, né? Todas as unidades da federação. E aí, a PRF é dividida em superintendências de cada estado. Cada estado tem uma superintendência, que é a centralização do comando do estado. E do estado, nós temos as delegacias em regiões específicas e estratégicas. Por exemplo, nós temos hoje 7 delegacias no estado e Chapecó é uma das maiores delegacias porque é uma delegacia de fronteira. Então, ela pega ali desde a entrada... Da região fronteiriça que dá ali em Argentina, Paraguai, Argentina, né? Isso, que é tríplice ali, né? Sim. E vem seguindo, por exemplo, com vários postos. A delegacia de Chapecó, ela tem atualmente 7 postos, 6 ou 7 postos, que alguns estão fechados por falta de gente para trabalhar. Né? Tá chegando aí uma nova turma, vai abrir de volta. E nestes postos é que são lotados os policiais, não necessariamente nos postos, mas na delegacia ela faz essa distribuição. Muito proximamente de onde você reside, por exemplo. Né? Como eu moro em Chapecó, trabalho mais em Xanxerê. Isso não significa que eu não possa trabalhar nos outros postos. Mas aí leva-se também em conta o tempo de antiguidade, onde você quer e tal. O mais novo chegou e não vai sentar na janela, não. Ele vai aonde tiver o local para ele poder trabalhar, né? Então, a galera que vai entrar aí saiba que existe isso. Mas não é uma coisa necessariamente taxativa. Você consegue fazer mudanças de locais de trabalho. Eu me acostumei muito a trabalhar aqui na região de Xanxerê, já todo esse tempo, né? E aí a gente acaba tendo familiaridade até com o próprio público. Mas é engraçado que existe muita diferença na própria região. Entende? Por exemplo, tem diferença do público de Xanxerê para o público de Maravilha, onde eu também trabalhei bastante. E na PRF, por ser uma polícia federal, você pode trabalhar em outras unidades da federação, como que aconteceu comigo. Por exemplo, eu sou formado... eu tenho 2 formações na polícia. Uma é em motociclismo. Eu sou motociclista da PRF e trabalhei nos grandes eventos da polícia, que foram Jornada Mundial da Juventude, com o Papa Francisco. Eu fiquei lá na mesma casa dele lá, tá entendendo? A minha equipe era responsável para, em caso de emergência do Papa de passar mal, levar ele para o hospital. Então, minha equipe abria o caminho para a ambulância chegar o mais rápido possível. Né? Então, era essa
a definição lá. E aí a gente ficava ali do lado do Papa, foi lá cumprimentar e tal, aquelas coisas eram bem gente boa. Legal. O seu Chico lá. O seu Chico era, Nosso Papa aqui da região, ia dizer, né? Do continente, né? O problema é que o cara é argentino, né? Argentino, né? Não, mas mas tudo é uma- bem, é nem uma- tudo é perfeito, né? A gente leva Mas isso em Deus é consideração. brasileiro, né? É, Deus é brasileiro, o Papa é argentino. Nós chegamos aqui, a Chapecoense pegou, era o time do Papa lá, e nós ganhamos do time do Papa lá daquela vez lá. Mas tudo bem. Aí eu trabalhei na Copa das Confederações, que eu fiquei em Belo Horizonte. Eu trabalhei também na Copa do Mundo, que eu fiquei no Rio de Janeiro. E trabalhei também na Olimpíada, que a nossa equipe era responsável pelo o grupo de ciclismo lá da Olimpíada. Trabalhei também no Rio de Janeiro, na Olimpíada. Então, assim, o nosso trabalho era mais de escolta, né? De escoltar as seleções. Em todos esses casos, com motocicleta. Motocicleta da polícia. Às vezes era aquelas Harley Davidson grandona, assim, muito show de bola. Já trouxe elas para cá, já fiz uns trabalhos aí de fiscalização com as Harley. Sim. E aí a última já foi com uma BMW, já era uma moto mais top, né? Já era dentro da área específica para o que a gente queria. E, então eu fiz esse trabalho, fiz escolta de presidentes lá em Brasília, na posse de presidentes, aquela coisa toda assim, é show de bola. Inclusive eu sou natural de Brasília, então eu fiquei em casa quando eu fui fazer a escolta lá, mas eu tava me achando aquele negócio lá, né? Era muito show de bola. E qual que é a tua outra formação dentro da PRF? Eu sou formado em perícia de acidente de trânsito. Então, por exemplo, a PRF ela tem a função de perito em acidentes. Então, quando tem acidente de trânsito envolvendo óbito, aí a gente já faz a perícia própria da PRF naquele caso ali. Identificar a causa. Tudo, cara. É um negócio show de bola. Parece CSI, entendeu? Você chega ali com equipamentos, não sei o que, tá, por enquanto tá paralisado, mas tem uns equipamentos assim, tem umas estações que você faz umas medições loucas, joga um negócio lá pra cima lá. É tudo cheio de 9 horas. É uma pós-graduação, foi feita pelo Instituto Federal de Santa Catarina, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, e é normatizado pelo MEC, tudo certinho. É muito show de bola. A polícia vai se especializando nessas áreas. Mas essas perícias acontecem, você falou, nos acidentes com óbito com só? Com óbito. Nos demais, não? Não. Perícia, não. Os outros são laudos normais que são executados, né? Mas é quase dentro do mesmo conceito, só que não com tanta informação técnica. Exatamente. Por exemplo, dentro de uma perícia, eu consigo saber a velocidade do veículo pelo impacto entre um e o outro, através de medições matemáticas. Entendeu? Cara, para chegar aquele negócio ali, eu falei pros caras que não, vocês são tudo louco para chegar esse negócio aí. Mas aí, ao final, você vê que dá certo. Entendeu? Você vê que você consegue fazer depois um simulado com veículos reais se batendo, e você consegue identificar ali que realmente a conta matemática chegou a um resultado dentro de uma faixa de erros, assim, né? Mas sim. muito show de bola, é bem legal. Você tem uma margem de segurança. Uma margem, que é bastante alta, exatamente. Acho, né? Mas é muito show de bola, é o show de bola. Você consegue saber o deslocamento no ar do veículo, como é que ele foi ocasionar aquilo ali, para tirar a dúvida, invadiu tal pista, por que o cara, por que o veículo foi naquela direção. Tem diversos fatores que tornam atraente o curso e vale a pena. É bem show de bola disponibilizado. Essa questão da inteligência, os trabalhos de inteligência, a tecnologia dentro da PRF, a gente vê bastante, principalmente aqui na nossa região de fronteira, né? Com várias apreensões, né? Várias apreensões. Como é que funciona essa questão, assim, tipo... É feeling? Como é que as informações chegam para a PRF? Sim. São denúncias ou são investigações da própria PRF? Tem muita coisa que são sensíveis que aí a gente não comenta, mas tem muita coisa que é assim, cara. Hoje não há nenhuma instituição que trabalha sem inteligência. Todas elas têm que trabalhar com inteligência, com informações, entendeu? Sejam elas tecnológicas ou informações de boca a boca. Isso aí a polícia tem, qualquer polícia tem, qualquer pessoa hoje, aliás... Você quer ir para um jogo de futebol, por exemplo, o cara tem informações. Ele precisa de informações para saber quem que é o adversário dele. Aí ele manda o que lá? Manda o olheiro. Aí o olheiro vai olhar, ver como é que os caras estão treinando, né? Eles ficam de olho nas informações da imprensa. A imprensa é terrível. Ela vai lá, ela esculacha, ela vai aonde ela consegue sair ali o máximo de informação possível. Assim também os órgãos de segurança trabalham para dar essa resposta que a sociedade precisa. Porque depois que acontece, eles vão te perguntar por que vocês não trabalharam antes, por que não conseguiram descobrir isso daí. Então é assim que a polícia hoje trabalha. Mas também
não se deixa de levar em consideração toda a experiência e o tino policial, que é o que já aconteceu comigo por diversas vezes. Apreensões assim que você faz porque alguma coisa instalou ali, tá entendendo? Do tempo que você tem de serviço, você consegue saber que um deslocamento errado de um veículo é o suficiente para te denunciar que ali tem alguma coisa errada. Sim. Isso aí eu já tive diversas oportunidades. A forma de condução também, forma como amigo, o carro é assim, tá ó, cidadão comum, tá? A gente não vai entregar o ouro, tá? Mas o cidadão comum, ele fica nervoso, por exemplo, né? Ele tem o receio, puxa, por que estão me parando? Será que eu estou com alguma coisa errada? O mala não, o mala ele já o mala ele já está sabendo, né? Quando ele se prende hoje, você foi preso por quê, meu amigo? Pelo 157. Ele já te dá um artigo. Tá o código, né? Ele é um advogado, ele só não é formado. Tá entendendo? O cara que foi preso, por exemplo, ele sabe das leis tudo dele lá, ele sabe que hora que ele pode sair, ele faz habeas corpus no papel higiênico, por exemplo. Entendeu? Não sabe nem o que é eu sou formado em Direito, né? Eu tenho formação em Direito. Mas às vezes, rapaz, você pode perguntar... Aliás, às vezes se um veículo tá... É até uma brincadeira boba que a gente faz. Se o veículo tá trancado ali, chave dentro, chama mala lá, o cara abre, rapaz. É rápido. A gente não consegue. Mas o cara tem uma facilidade de abrir aquelas porra ali que você fala, mas da onde? É que ele foi formado em outras áreas, né, cara? Em outras áreas. Então, assim, a polícia precisa da informação, seja através de denúncia, a própria sociedade colabora. Hoje, por exemplo, tem um sistema de telefone, de denúncias, cara, que ele é fantástico. Tem muita coisa que é furada. Antigamente a gente também brincava de passar trote, né? Mas assim, tem muita coisa que é furada, mas todas elas são checadas a fim de que você possa ter realmente um subsídio para tomar determinadas decisões e ações para o bom andamento do trabalho nosso. E são realizadas, além, claro, de cada posto policial, são realizadas blitz com frequência em toda a região, né, Novaes? A gente vê, assim, viaturas da PRF localizadas. Essas blitz, esses locais escolhidos geograficamente são estratégicos por vocês também, estudados por vocês, ou são aleatórios? Não, como é que funciona o trabalho nosso especificamente, tá? Há determinados pontos que são necessários à presença da polícia. Necessário. Isso aí é para diminuir, por exemplo, a missão nossa, diminuir os acidentes. Então, peraí, nós vamos fazer um trabalho para que naquele local ali, a presença ostensiva da polícia, por isso que hoje a PRF sempre utilizou o uniforme. Por quê? Porque nós somos ostensivos. Só a ostensividade da polícia já é o suficiente para coibir o cometimento de determinadas coisas, seja crime ou seja infração de trânsito. A polícia tá ali, o nego não se bobeia, né? Vamos dar farol alto, não sei o que, tá avisando, os homens tá ali. Aí nesse meio tempo o cara tá... A pessoa vê um policial rodoviário e já fica rígido dentro do carro assim, né? Enquanto ele não enxerga, ele tá andando certinho, né? Às vezes dá errado pro cara pensar assim, não tem mais. Na hora que não tem mais é a hora que a polícia tá ali e pega o cara errado. O cara vem a viagem inteira, velho, né? Andando certinho. Daqui a pouco tem um caminhão, ele passa mais ou menos 10 km naquele caminhão. A única hora que dá uma chance é a hora que ele não pode ultrapassar. Quando ele ultrapassa, a polícia tá ali e pega o cara. Mas seu policial, olha, eu andei certinho. Mas na hora que eu não era pra andar, você não andou. Então, caneta nele. Simples assim. Eu não tenho estresse pra essas coisas, não. E não tem o que discutir, né? Não, cara, eu não tenho discrecionalidade pra poder dizer se eu posso ou não te multar. A legislação me obriga. Então, não é um problema do policial. Sim. Tá entendendo? Eu não quero entrar aqui na seara do desvio de conduta de alguns mala. Tá entendendo? Porque para mim é mais bandido do que o bandido normal. Quando você tem um policial que utiliza de situações assim. Mas eu digo para você que se a legislação diz que é para ser assim, é para ser assim. Não é problema meu se você infringiu ela. Assuma a bronca. Igual eu digo para você, nós dissemos aqui no início, eu agi em determinadas situações erradas, eu tenho que assumir os erros pela minha situação. Né? Eu tenho que ser homem para fazer e homem para assumir. É simples assim o negócio. Mas nessa questão de legislação de trânsito, principalmente, não tem margem para... Interpretação. Isso aí. Não tem que ter. Não sou eu que tenho que fazer a interpretação. Não. Realmente, hoje eu considero que você está cansado e eu vou deixar de te autuar. Conversa, meu amigo. Aí eu estou prevaricando. Aí eu estou cometendo um crime. Você entende? Sim. Quem decide essas coisas lá mais na frente lá vai ser um juiz. Você vai tirar a tua multa ou não. Aí é outra coisa, é outra seara. Mas eu, como policial, não tenho essa de chance. Quem perdoa é Jesus Cristo. Eu não.
E por parte dos que são autuados, existe muita conversa, tentativa até de assim, seu policial releve. E quais são os papos que você ouve, assim, os pedidos? Normal. Parece que o brasileiro ainda tem aquela mania tal do jeitinho dele. Famoso, né? Famoso jeitinho. O dia que nós acabarmos com isso daí, vai acontecer a seguinte situação. Para eu não incorrer numa situação como essa, eu não dou chance dela acontecer. Por exemplo, eu não cometo a infração. É igual o radar. O radar é polêmico, cara. O radar é show de bola. Ele traz muitas boas polêmicas aí. Eu acho que tem que existir todas essas polêmicas sim. Porém, o radar só é problema para quem está acima da velocidade. Para quem não tá tudo tranquilo. Colocaram um radar numa velocidade errada. Tudo bem, vamos corrigir aquilo ali. Mas enquanto isso, a conduta só vai ser problema para quem ultrapassar o limite de velocidade. Só vai gerar multa para aquele que ultrapassar o limite de velocidade. Ele não é problema para outras pessoas. Tem uma faixa contínua ali. Se ela está irregular, vamos para o órgão competente, vamos discutir se ela está ou não. Mas enquanto ela existir, não ultrapassa naquele local. É simples. É porque às vezes a gente fica procurando pelo em ovo, tá entendendo? Ou dando burro em ponta de faca. Meu amigo, a legislação foi clara. Se você seguiu ela, não tem o porquê eu te cobrar além dela. É simples. Eu não vou interpretar além dela. Sim. Né? E para criar essas leis, essa parte legislativa, através do DENIT ali e tal, né? Que no caso dos radares, mas a PRF tem alguma função consultiva para identificar o órgão executivo para as rodovias federais é o DENIT. Então, não somos nós quem decidimos aonde coloca a placa, não somos nós quem decidimos aonde... Nós somos fiscalizadores. Entende? Então, eu quem até acharia... a velocidade também. Isso. Os caras estudaram lá, são engenheiros e tudo mais. Né? Eu sou polícia. Sim. Né? Então, não é a minha área. Até gostaria que me perguntasse, que eu diria para você. Eu sei cada curva. Eu sei cada buraco. Por isso a pergunta da questão consultiva, né? Sim. Mas existem órgãos específicos para cada... Mas a PRF não necessariamente é consultada, ou às vezes é? Não. Às vezes é. Eu posso ter uma parceria. De forma informal. Posso ter uma parceria. Por exemplo, eu estou hoje com situações ocorrendo na nossa rodovia, que é de reparo da via. Por que isso está acontecendo? Porque eu fiz um contato com o engenheiro do DENIT e falei para ele, eu estou com situações assim, eu preciso corrigir isso aqui antes que dê BO, antes que dê merda. Sim. Aí eles, botaram lá as empresas para fazerem a retirada daqueles calombos lá da rodovia, que em razão do excesso de calor, amolece um pouco mais o asfalto, passa um veículo um pouco mais... Lombada, né? Exatamente. Então eu identifiquei aquilo, mandei as fotografias para eles, isso aí faz parte do nosso trabalho. Certo. Agora, não sou eu que contrato a empresa, não sou eu que faço a licitação, não sou eu que... Entende? Eles é que são os responsáveis para fazer essa parte executiva, que é a execução do serviço. Sim. Entende? Desde a instalação de uma placa, de um radar, de não sei o que e tal, nós temos outro sistema, né, de fiscalização, mas a princípio está ali na mão dos caras ali. Se eles fizerem contato ou não, aí já é uma outra seara, mas não é obrigatório. Eu penso na questão consultiva, porque, digamos, diz que é um engenheiro que vai analisa as situações, né? Mas não é uma pessoa que está ali no dia a dia. Daqui a pouco um policial rodoviário que está diariamente envolvido com a região específica tenha mais a contribuir, né, nessa questão. Acredito que sim, mas o órgão ele tem essa competência, né? Então, às vezes, assim, eu não tenho que necessariamente sair da minha seara. Se o dia que isso acontecer, tem que estar dentro da legislação. Sim. E essa legislação, como é que ela é feita? É o representante que a gente faz lá, aquela nossa votação ali, tá entendendo? Por isso, cara, que eu digo assim, o voto, ele não é meramente um direito, cara. Ele ultrapassa tudo isso. Ele é uma responsabilidade de um cara que você vai estar colocando lá como representante teu para alterar, por exemplo, aonde o radar vai ser colocado. Entende? Não adianta eu pegar aqui e meter bala no radar ali. Não é assim que funciona o negócio. Inclusive a gente teve, né? Sim, pois é. Mas o problema ali tá no meu voto, cara. O cara não consegue entender o tamanho da dimensão do risquinho que ele faz ali, ou deixa de fazer e coloca em branco, anula. Eles não entendem que quem tá fazendo essas leis são as pessoas que colocaram pela própria sociedade, né? De alguma forma, mesmo eu não votando no outro, mas eu ajudei a colocar um outro. Sim. Indiretamente. Então, nós temos que entender que o país pode evoluir ou não com base
no meu direito de votar. É tão grande esse direito, ele tem uma dimensão tão grande que as pessoas precisam parar de entregar seu voto por qualquer besteira. Sim. Por um tanque de combustível, Sim. por uns 50 pila, por uma passagem não sei o quê. Né? E, infelizmente, eu tomei um susto aqui que eu vi isso acontecendo muito aqui na região. Tá entendendo? É muito fácil você vender teu voto. É muito fácil. E aí tem eleições se ganhando nos últimos dias, nos 2 últimos dias. Por quê? Porque o cara vai ali, eu tô com cheio de promessas. Meu amigo, pensa, nós estamos chegando num período eleitoral aí, pensa em quem você vai votar. Tem gente que não lembra mais em quem votou. Uhum. Não sabe mais nem quem votou. Sim. E é o termo que você usou ali do jeitinho brasileiro para aquelas situações que ele vai refletir lá também, né? Nas esferas pra maiores você ver... também há o jeitinho brasileiro, mas nada mais é do que o reflexo do cidadão. Olha só, nós estamos falando de trânsito, nós estamos falando de radar, nós estamos falando de buraco na rodovia, e isso tem a ver com o meu representante, cara. Para você ver como é que é importante o meu voto. Tá tudo entrelaçado aqui, cara. É tudo ligado uma coisa com a outra. Isso reflete na educação do meu filho, da minha filha, da minha educação. Isso reflete nas filas dos hospitais. Tudo. O gerenciamento do nosso país reflete na pessoa que eu estou colocando para representar a mim lá no Congresso, na Câmara ou qualquer local. Uhum. Não vai, estavam falando da questão dos flagrantes ali e tal, e a questão também da tentativa de conversa dessas pessoas que são flagradas, né? Sim. Vamos entrar num ponto bem específico e assim, até certo ponto também minucioso, que é a questão da propina. A gente vê em muitos órgãos, né, a questão da propina, né? As polícias militar, civil... juízes, enfim, a PRF também, como é uma polícia ostensiva, deve sofrer bastante com isso, né? Sofre. Como é que vocês lidam nessas situações, assim, e o quanto incomoda vocês, profissionais que estão lá tentando cumprir a lei, aplicar a legislação, quando se deparam com esse tipo de situação? Quanto mais valorizado é o profissional, menor é o risco que ele tem de sofrer situações assim. É bem simples, tá? Primeiro, foi muito difícil para eu entrar na polícia no quesito concurso. Primeiro que é um concurso muito procurado e eu não vou me arriscar por situações qualquer que seja de corrupção ativa, passiva, por propina, qualquer coisa nesse sentido. Tem a valorização do policial e precisa mesmo ter essa valorização, tá entendendo? Exatamente para que você não tenha a oportunidade de se pensar alguma coisa nesse sentido, de obter algum tipo de vantagem, entende? Tem também dentro do próprio órgão, momentos em que você trata junto ao policial, que isso aí é uma coisa passível, tá? Isso aí acontece. Ninguém vai colocar só a peneira ali para dizer que não acontece, não, porque acontece. Sim. Você está mexendo com pessoas, está mexendo com seres humanos, e o ser humano é falho por natureza. Só que você tem que diminuir essa possibilidade. Uhum. Você tem que diminuir essa chance, através de fiscalização, através de conversa e através da própria valorização do policial. E, por outro lado, só existe... É igual o ladrão. Ele só te rouba porque está dando a chance para o cara poder fazer. A oportunidade faz. Uhum. Só existe esse ato de corrupção porque ainda nós temos uma sociedade corrupta. Sim. Entende? O cidadão que comete uma infração de trânsito, ele não tem que pedir jeito pro policial, chance. Ele tem que assumir a bronca dele e não dar chance pro policial fazer o errado. Você tá entendendo? Não pode existir essa ideia de que eu vou tentar tirar uma médiazinha ali, pelo menos para diminuir o custo. Meu amigo, você tá sendo pior do que qualquer um. Fiz uma ultrapassagem errada. Meu Deus, a conta ali é R$ 1.467. Vou ver se eu não dou ali um trocado pro policial para me perdoar. Não, amigo, assuma a tua bronca, paga os teus 1.400 e fique caladinho porque o errado foi você. Eu não tenho que ficar provocando um agente. E se esse agente fizer alguma coisa errada, não, faça o teu trabalho. Acabou, filho. Uhum. Quando nós começarmos a ter esse tipo de conduta, essas irregularidades deixam de acontecer. Porque a sociedade, ela julga muitos políticos, né,
porque são corruptos, porque acabam desviando suas funções, né? Não zelam pelo poder, pelo dinheiro público e tal, mas a corrupção, nesse tipo de caso, ela parte da própria sociedade, ela nasce do próprio cidadão comum, né, Novaes? Que ele não se dá conta, muitas vezes, quando está oferecendo uma propina para o policial, que ele, se fosse político, talvez agisse muito pior do político que ele julga incoerente. Né? Isso chama-se reflexo. O policial é reflexo da própria sociedade. Tá? Claro que isso modifica-se bastante. Nós temos uma conduta, um número muito reduzido de pessoas que têm esse tipo de conduta. Tá? Isso aí não é tão fácil assim. A região, por exemplo, é diferente. Nós temos aqui a região... eu acredito que seja uma exceção, né? Não Sim, é uma exceção, tá? Isso aí não tá mais tão comum como era antigamente, entendeu? Então, eu com 20 anos de polícia, eu passei algumas fases na polícia, né? Passei algumas fases. Eu observei situações diferenciadas, inclusive de regiões. Região Sul, região Centro-Oeste, região Nordeste, Pará. Ah, lá é assim, lá é assado, cozido ensopado. Como eu tenho uma polícia que é federal, eu sei de todas as situações que acontecem no Brasil inteiro, até porque a polícia hoje divulga essas informações para servir como exemplo também em outras situações. Então, hoje, eu diria para você que isso é um número reduzidíssimo. Porém, sabe aquela história, né? Você tem uma panela de leite aqui. Você está ali esquentando o leite, esperando ele ferver, como se fazia antigamente. Se você derramou um pouquinho de limão ali, meu amigo, todo o leite vai coalhar. Ele vai para o beleléu. Ele estraga. Na teoria, uma conduta irregular de um agente público, ele contamina toda uma instituição, porque não é aquele agente público, é a instituição que está sendo colocada em xeque. Então, nós temos que cuidar para isso daí. Quando eu estou usando isso daqui, em qualquer circunstância... Eu tirei ele, eu continuo sendo policial. Então, a minha conduta fora do meu trabalho também, ela tem que ser ilibada, cara. Vocês estão entendendo? É tão complicado isso daí. Eu não posso ser um ator lá fora. Exato. Eu não posso ser um cara que vai dizer... Por quê? Porque a partir do momento que eles identificarem ali, não é mais o cidadão, é o policial. Você não pode, por exemplo, assim, no momento que você não está de serviço, ir num bar, tomar uma cerveja e sair dirigindo. Não. Esquece isso aí. Primeiro que tá errado, como cidadão. E depois piorou porque eu sou um agente. Você é uma referência, Eu sou uma referência. Então, eu deixei de ser um cidadão comum, passa a ser um cidadão público. Eu sou observado com 250 mil olhos ali, olhando para você o tempo inteiro, cara. Então, assim, a minha conduta fora do trabalho, ela é tão irrepreensível quanto nele. Eu me cobro o tempo inteiro, cara. Eu deixei de ser o cidadão comum. Aí você pode fazer o cidadão comum pode fazer o que quiser, desde que não esteja fora da lei. Eu só posso fazer o que a lei permite. Entra o agente público, ele só pode fazer o que a lei permite. Eu não posso fazer além disso. Por quê? Porque aí a minha conduta vai ser considerada irregular. Então, assim, eu já tive situações de oferecimento, já. E aí entra numa outra seara. Qual que é a outra seara? Se eu prendo esse cidadão, eu tenho alguns problemas. É o tempo que eu tenho que dispor para poder levar ele para a delegacia. É a incomodação que vai dar para isso tudo, tá entendendo? Não que a gente não deva fazer, tá? Mas aí, você utiliza a forma normal de trabalhar da polícia. Por exemplo, eu tive uma situação em que não foi diretamente, tá? Me oferecendo valores para liberar a situação. Ele perguntou se podia fazer alguma coisa assim, né? Vem cá, policial, será que não tem nada que a gente possa fazer aí? Aí eu voltei para ele assim, deixa eu fazer uma pergunta para você assim, fala com todas as letras o que você quer. Não, tá tudo tranquilo, não quero mais nada não, tá tudo certo. Geralmente ele fala de forma direta. Né? Jogou a batata para mim, mas eu devolvi com 4 pés para cima dele, tá vendo? E aí rapidinho ele saiu daquela situação. Eu falei, deixa eu ver se eu entendi direito. Não, policial, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né? E tá tudo certo. Já foram algumas situações assim. A gente vê algumas polícias hoje em dia, eu acho que até a militar de Santa Catarina já começou a utilizar câmeras, né? A PRF utiliza? Não é obrigatório, mas a gente tem quem tem por conta. E aí hoje eu aproveito em razão
Da mídia social. Da mídia, para poder divulgar. colocar isso aí, para poder o pessoal ver e tal, né? Então eu tenho dentro da viatura, a minha viatura, normalmente ela tem uma câmera, né? Que aí você às vezes flagra situações, né? E tal. Eu lamento muito, mas lamento muito não ter estado com uma câmera numa situação que aconteceu comigo lá em Chapecó, onde eu estava saindo de serviço, né? E vai ser muito engraçado que se o cidadão ver aí, ele vai se lembrar dessa situação. E era de noite, rapaz, eu saindo de serviço com a moto e tudo mais, eu mais um outro colega e tal, totalmente uniformizado, e deslocando ali pela BR-480, já estava meio escuro assim, passou por mim uma moto 1.000 por hora. Eu falei, mas que coisa, o cara quase bate em mim assim, passando no muro ali, naquela BR-480 duplicada e tal. Falei, eu vou atrás desse cidadão. E pá. Você estava paisando? Não, tava trabalhando. E fui atrás, né? Porque era escuro, ele não viu que era a polícia ali naquele negócio. E fui atrás, né? E tô chegando próximo lá, e ele olha pra trás assim, né? Ele achou que eu tava fazendo peguinha com ele. E me chamou pra peguinha, sabe? Tô falando sério, cara. Me chamou pra peguinha. Vem. E eu tô indo, né? E ele, vem. E aí teve um determinado momento que chegou assim, aí as luzes começaram a identificar, porque tinha falha de luz, né? Por que estava escuro. Quando ele enxergou que realmente tinha capacete da polícia, colete, não sei o que, tal, tudo da polícia, aí ele encostou, ele já viu, me ferrei. A motocicleta da PRF tem giroflex? Tem tudo. Mas nesses casos a gente tava deixando pra coisa. Cara, eu tinha que ter tido uma câmera aquele dia, né? Aquele dia ia matar pau. Aí eu ia viralizar na rede social. Não deu certo, lamentei bastante. Foi quando essa situação? Esse ano? Foi esse ano. Deu um bolão bem legal, assim, ficou show de bola. Aí ele foi considerado o Superman, né? Porque ele deitava na moto, colocava os pés pra trás assim, né? Pra diminuir o atrito do vento, né? Sim. Mas eu não podia fazer a mesma coisa. Eu não podia fazer a mesma coisa. E aí disseram que eu era o Kryptonita, que eu acabei com a força do Superman, né? Você vai ver aquela brincadeira lá. Mano, a galera não perde tempo. Me chamaram de tudo quanto não. Falei, tá bom, galera, vai. A gente vai permitir. Então já tivemos algumas situações engraçadas. E situação de confronto, você teve alguma durante essas quase 2 décadas de trabalho? Necessidade de puxar a arma? Eu já tive necessidade de puxar, mas não houve a necessidade do uso efetivo da força nesse sentido, que é o último estágio, né? Que seria disparar uma arma de fogo para conter uma situação. Né? Mas desde perseguição, essas coisas... Já tive. Que a gente aí vê com certa frequência, né? Sim. A PRF aí atirando nos pneus para imobilizar... Cara, assim, ó, a legislação hoje é um pouco cautelosa em relação a isso daí. Eu já tive situações em que eu estava com tudo pronto. Mas aí a gente avalia que não vale a pena você fazer isso. Até porque se você atira também contra os pneus, no caso, você coloca os outros... Meu amigo, o carro bateu, né? Capotou. Eu tive uma situação lá na 480. Um cara fugindo da gente com o veículo carregado de cigarro, por exemplo, na Fiat Toro. Eu tava dirigindo. Eu vi que eu coloquei velocidade demais na viatura, tava colado no cara. E meu colega com ele na mira e tal, eu falei, não, pode parar. Aí eu diminui a velocidade, deixei ele embora, nós pegamos ele depois, mais na frente. Porque se eu dou um tiro no cara daquele ali, pneu estoura, ele capota, vai pro outro lado, mata aqui, não tinha nada a ver, todo o meu serviço foi pra Beleléu. Sim. Então, às vezes, as pessoas não entendem essa avaliação que você faz ali na hora. E o risco, né? Por que deixou o cara fugir? Perdeu. Não perdi. Eu posso ter salvo um monte de gente naquela brincadeira. Exatamente. Entende? Então, assim, até se você atira na própria pessoa, no próprio cara, né? E às vezes... Vai perder o controle, cara, vai se acidentar, tá irregular, né? É bandido do mesmo jeito, tá entendendo? Eu acho que não é esse o caminho. Mas não é essa avaliação que eu tenho que fazer. Não sou eu que vou avaliar se a pessoa tem que cumprir a pena ou não. Existem os órgãos para isso. Existe o judiciário para isso. Bem ou mal, sei lá se está certo ou está errado, mas o meu papel eu tenho que fazer ele dentro daquilo pelo qual eu fui contratado para fazer. Eu sou concursado para aquilo. Até aqui é a minha área de atuação. Depois disso, se o cara saiu, foi liberado, foi preso, tem saidinha de... Aí, meu amigo, isso aí não é mais problema meu. Não é mais problema meu. Embora hoje a sociedade cobre. Mas a polícia prende e os caras soltam. Aí é outra coisa. Sim. É outra coisa. Entendeu? Mas acaba ficando também, quando existe esse tipo de cobrança e esse tipo de visualização até, né? Uma pessoa que você prendeu, que você sabe que estava totalmente irregular, mas a lei permite também, você é formado em direito, né? Não vai, tem ciência disso, sabe que vai acontecer. Como é que fica? Não dá um sentimento de impotência também? É perigoso pra gente. É perigoso pra gente. O que acontece? Eu tive uma situação não muito distante, tá? Eu prendi levei pra delegacia um cidadão
que, para vocês entenderem o contexto, ele saiu na madrugada andando, bêbado, tá entendendo? Andando a pé. E chegando ali, próximo da nossa unidade operacional ali, o posto de Xanxerê, tem uma pedreira ali, né? Quem ouvir vocês pode entender essa história. Sim. E ele meio que de noite, era 4h pouca da manhã, meio que de noite lá, ele meio que tropeçou e caiu lá no buraco da pedreira lá e se esfolou todo, mas tem um santo que ajuda o bêbado, que eu não sei o que acontece com esse negócio, e ele não se quebrou nada, mas ele se esfolou, cara, aquela confusão toda. Aí ele viu lá uns caminhões lá da pedreira lá, ligou um lá e tentou sair na doida lá e chegou na portaria lá, tudo fechado, e o porteiro saiu gritando e o cara fugiu. Resultado, ligou pra nós prendemos ele. Prendemos ele e chegamos na contato com o delegado. Isso aí é furto qualificado, isso aí dá... Embriagado e com caminhão furtado. Né? Furtado, tudo errado pro Magrão. Fui levar ele pra delegacia. Chegando na delegacia, o colega meu falou, o agente lá, cara, tem que fazer o corpo de delito nele ali, né? Porque eu não posso receber ele assim, sem um exame médico. Aí eu falei, beleza, leva ele aqui, é do lado mesmo, hospital aqui. Levei lá no hospital. Aí a médica atendeu lá. O que aconteceu aí, rapaz? Aí ele, aqui eu caí da pedreira ali, me machuquei todo. Beleza. Aí eu fui fazer as enfermeiras foram fazer o exame dele lá, né? Fazer o exame, não, fazer curativo, que a médica mandou e tal. Aí elas, o que aconteceu aí, menino? É que eu caí da pedreira ali. Caiu da pedreira nada, você levou um tundão de pau. Eu falei, não, ele caiu da pedreira sim. Porque se esse mala chega lá na audiência de custódia dizendo que eu machuquei ele, quem fica preso sou eu. Você tá vendo o risco? Aí eu te pergunto, cara, vale a pena eu prender um caba desse pra eu ficar correndo o risco lá entende o tamanho da linha, que é tão tênue. Se eu começar a não ter mais confiança nos órgãos de segurança, que é o que vem acontecendo nos últimos dias, isso me atrapalha de trabalhar da forma correta. Entende? Então, tem que existir ali, a parceria entre os órgãos judiciário, polícia, quem quer que seja, para não se deixar levar por uma informação indevida como essa. Porque realmente o cara caiu. Sim. Se a minha palavra não tiver fé pública do jeito que a legislação diz que tem, aí nós pode fechar a polícia, filho. Você entende? Então, são situações que se passam no dia a dia e que esse cara sai primeiro que eu. Eu prendi um cara esses dias aqui em Faxinal dos Guedes, carregado com 260 quilos de maconha, 2 bisnagas de dinamite em gel, era menor de idade. Meu amigo, eu já fui pra audiência com ele solto. E é traficante. E aí, como é que você fica numa situação dessa? Sim. Entende? Ainda começa um monte de pergunta e o Magrão ali me olhando. Eu falei, olha direito pra mim, meu irmão. Olha pra você saber quem é que tá te prendendo. Mas assim, tá errado. Nosso país precisa dar algumas mudadas em relação a algumas coisas para que a sociedade entenda que não compensa o crime. O crime não pode compensar do jeito que está compensando nos últimos dias. Parece que fazer as coisas erradas está dando mais certo do que fazer as certas. Aí o cara paga... É a sensação que a gente tem. Aqui você paga seus impostos em dia, você faz não sei o que em dia, mas parece que quem tem mais vez é quem está irregular. É aquela história, né? O certinho só se lasca, né? Não, não deveria ser assim, né? Não deve ser assim. Não é para ser assim. Mas parece que só quem paga é quem está fazendo certinho. Aí o cara tem todas as benesses do Estado para o cidadão que não tem compromisso nenhum com ele. Sim. Por uma questão aí, talvez, sei lá, ideológica ou humanitária, né? Mas olha, nós temos que dar uma melhorada nisso aí. Você falou da arma antes que você não precisou usar ainda, né? Não vai. Espero que não precise também, né? Tomara que não. Mas é sempre a mesma arma que vocês utilizam? Estão sempre com a mesma? Da polícia, sim. O que acontece? A polícia, ela evolui, né? Então, hoje nós trocamos... foi feita uma mudança de marca do armamento. Então, já tem uns 3 ou 4 anos que a gente está utilizando a Glock como arma pessoal de defesa, né? Então, a nossa arma, embora eu tenha a minha particular também, que eu ando com a minha particular no meu dia a dia normal, mas para o trabalho, ela é uma arma de excelente... como é que eu posso dizer assim? É uma arma pronta para o serviço policial. É uma das melhores mesmo para o serviço policial. É uma pistola? É uma pistola 9mm e que ela atende às necessidades para o serviço que você executa. Não falha, não tem muita conversa agora não. E além dos treinamentos que a gente recebe constantemente. E a polícia tem outros tipos de armas que são utilizadas dentro das especialidades.
Né? Operações específicas? Operações, tem fuzil, tem .40, tem metralhadoras, tem tudo para você atingir um fim específico. O cidadão precisa entender que a arma não é problema. A arma é para defesa dele e de outros e do próprio policial. É para garantir essa ordem que a gente tem que existir. A arma é para isso aí. É para que o cidadão saiba que o outro não vai subjugá-lo e acabar com o direito que ele tem. Um policial armado, meu amigo, não é problema não. Policial armado é a garantia que você tem de ter tranquilidade. Porque ele jamais vai te atacar, né? Não, é para ser assim. Não, né? Eu vou para uma escola. Se eu sou policial, por exemplo, eu sou palestrante da polícia. Eu dou palestra da polícia. Faço palestra em escola, em empresas, em mercado, o que quer que seja ali que tiver um grupo de pessoas, a gente vai inserir a informação que a gente precisa, desde que queiram, né? Eu vou para uma empresa. Amigo, tô completo. Ou eu sou representante do Estado nessa condição, ou eu não sou. Então, tô lá. Eu vou tirar a minha arma aqui, eu estou nu se eu não tiver com ela. Porque se eu preciso defender a minha e a você, eu não vou estar em condições de fazer de igualdade. O Estado não é para ser igual, ele tem que ser desigual. Ele tem que estar numa condição superior. Que ter hierarquia, né? Ele tem que estar superior para poder garantir a você a igualdade entre os pares. Então, vocês dois estão aqui. Eu, como Estado, na tua defesa, eu tenho que ser superior a você para garantir que vocês dois não se matem. Entendeu como é que funciona? É simples assim. Não é o Estado, não tem que chegar lá na mesma condição que o cidadão vai desarmar para você ver. Você não vai conseguir resolver o problema, não, filho. Sim. É simples assim. A arma não é problema. O problema é o uso inadequado dela. Entendeu? Uso inadequado. A PRF trabalha faz muitas apreensões, né, Novaes? Vocês aprendem cigarro, vinho, bebida alcoólica, enfim, cosméticos, enfim. São muitas coisas, né? É uma pergunta que talvez... Não ilícitas também, né? Sim. Não ilícitas, né? No caso do cigarro também, né? Nós temos o contrabando de descaminho. Vou explicar como é que funciona. Isso. É até interessante falar também sobre isso, né? Que existe uma diferenciação, né? Sobre esses termos. E também uma questão que muitas vezes as pessoas têm curiosidade de saber para onde que vão esses... O destino. Qual que é o destino, por exemplo, de uma coisa que é lícita? Um desodorante, né? Uma carga de perfume, enfim, seja lá qual for. Vamos lá. Então, o contrabando é o uso de produtos proibidos. Entendeu? O que é proibido é contrabando. O que é permitido é descaminho. Mas esse permitido, ele tem que passar pelos trâmites aduaneiros. Eu vou trazer, por exemplo, os desodorantes. Ele não é proibido, ele não é contrabando. Mas ele é descaminho quando você não passa por um sistema de fiscalização, de cobrança até de impostos para isso. Por que isso acontece? Para que não haja uma diferença muito grande entre aquele que realmente paga seus impostos e o outro que não paga seus impostos, cara. Porque senão a comparação fica ruim. Sim. Aí nós vamos entrar naquela mesma seara que nós estávamos colocando agorinha aqui. Poxa, o que o cidadão faz tudo certinho, parece que ele está pagando a conta. Aí o cara que é errado, ele tem as benesses do Estado? Não, peraí. Então nós temos que uma coisa, outra coisa, a gente parafrasear. Veja bem, cidadão trouxe a mercadoria, até porque é permitido. Não é irregular eu ir num outro país e comprar as coisas para poder vender aqui. Desde que eu passe pelos mecanismos que o Estado definiu. Aí não é um problema do policial que está te fiscalizando e apreendendo a sua mercadoria. O problema é lá, ó, é o Estado que decidiu isso daí. Que novamente a polícia está cumprindo a lei, né? A polícia não é inimiga do cara. Tá entendendo? Mas olha só, coitado, tem bandido para prender minha amiga. Neste momento, você está cometendo uma conduta irregular. É exatamente esse aí. O bandido, entre aspas, acaba sendo aquela pessoa. Não é o policial, mas olha, ele tá tirando o pão, cara. Você também pode estar tirando o pão de outros, né? É um problema, talvez, social. Nós precisamos corrigir isso daí. Eu tirar as pessoas da informalidade e trazer elas para a formalidade. Pago um imposto menor, faço um comparativo diferenciado. É mais complexo do que a gente imagina, mas dentro da função da polícia, esta é a função da polícia. Eu peguei 10, eu peguei 1.000, não muda nada, o conceito é o mesmo. Não vai mudar nada. É irregular, continua sendo irregular, independente do tamanho do que ele faz.
Agora, Esse é desse caminho, né? desse Aí, caminho, o contrabando um é pouco crime. mais Aí grave. o contrabando é crime. Ele não tem medidas, tá? Ele não tem tolerâncias. Ele vai ser crime pela quantidade mínima, ou grande ou pequena. Sim. É igual você, por exemplo, aprender um cidadão com 1 grama de maconha e 1 tonelada. A conduta é a mesma, ela é criminosa do mesmo jeito, ela não modifica. Sim. Talvez podemos pensar numa questão mais tarde do efeito que aquilo ali possa provocar. Aí já é antropologia, aí já é estudo sociológico, parará. Também não está na minha seara. Entrega ali e os órgãos competentes e específicos fazem o que tem que fazer dentro de cada um da sua especialidade. Por exemplo, fiz a apreensão de uma carga de desodorante, que é desse caminho, entrou irregular no país. Não é proibido, mas é irregular. Beleza, eu faço a apreensão, o que vai acontecer com aquilo? Meu amigo, eu entreguei para o órgão competente, que é a Receita Federal. Se ela vai enviar aquilo para leilão, para doação, para isso, para aquilo outro, eu não cabe sei. mais a... Não, O esquece. destino, então, sempre é a Receita Federal. Para esses casos, sim. Desse caminho. Entendeu? De descaminho, de contrabando. Aí, por exemplo, o contrabando vai para a Polícia Federal. E assim são situações diferenciadas. Entendeu? Ah, maconha. A gente pegou aqui, dependendo de onde ela veio, eu posso considerar ela como tráfico internacional ou tráfico local. Aí eu posso levar para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal. Então nós temos divisões que são a Polícia Judiciária, que é o caso da Polícia Civil, e a Polícia Federal Judiciária. A PM é uma polícia ostensiva estadual e a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia ostensiva federal. Então, são essas diferenças básicas para as pessoas poderem entender. Eu posso tanto encaminhar um ato criminoso para a Polícia Civil, como também para a Polícia Federal, desde que eu identifique a origem daquilo ali. Se ele é uma origem internacional ou se é uma origem nacional, que aí a gente faz os devidos encaminhamentos. O teu dia a dia de serviço, no caso, é basicamente rodar a região, não vai? Como é que é a tua rotina? Você acorda de manhã pro dia de serviço, no caso, né? São 24 horas de trabalho? Sim, 24 horas. Como é que funciona isso daí? Não tem rotina. Você nunca sabe o que vai acontecer. O bom é isso aí. Cara, é muito show de bola. O mundo pode acabar no primeiro minuto de serviço, como também no último minuto. Tá entendendo? Cara, é muito louco, velho. É muito louco. Você não tem, assim, uma coisa... Pronto. Hoje vai acontecer isso. Sim. É igual eu vim aqui falar com vocês. Meu amigo, daqui a pouco o mundo desanda, eu tenho que sumir no mundo e é simplesmente assim. Por exemplo, este acidente que nós atendemos aqui em Faxinal, que eu estou repetindo novamente, foi muito casual, nós estávamos praticamente na hora. Porque aconteceu ele, nós chegamos, porque nós estávamos fazendo ronda para cá. Sim, e aí, foi muita coincidência. Um acidente, nós estamos aqui. Puf, chegamos já. Então é muito casual. Como é que funciona o nosso dia de trabalho? Você recebe ali a viatura da outra equipe. Aí você faz conferência de equipamentos, como é que tá a viatura, se tem roda, se não tem, se tá furado, se tá pneu, tem combustível, não tem, porque você tem que se preparar para o serviço. Sim. É assim que funciona. A partir daí, todas as nossas viaturas possuem equipamentos de comunicação, tem um telefone celular. Nós temos a nossa central hoje, que ela é em Florianópolis, mas ela faz a distribuição das ocorrências e filtragem das informações. Então, daqui a pouco, ela consegue resolver situações sem que seja necessária a presença da viatura policial. E aí ela faz o deslocamento da viatura mais próximo para aquela ocorrência. É assim que funciona hoje com a nossa central. Parte logística. Isso, exatamente. E aí, a partir daí, nós então, por ser ostensivos, nossas viaturas todas elas são pilotadas. Inclusive, aconteceu recentemente, todo mundo viu aí a tal da Saveiro. Do céu. Galera, não perde. Eu tô meio sem noção, né, cara? Não dá. Não dá. Ficou show de bola, mas não dá. Não dá. Uma coisa é estética, ficou bonito, né? Mas não dá. Entendeu? Nós já tivemos situações perigosas aí, que cara pilotou, por exemplo, uma caminhonete, cometeu ato ilícito. Isso não dá. Sim. Uma coisa, outra coisa. Ficou show de bola, ficou. Pensa uma saveirona rebaixada, tal. Aí... entrou pelos canos. Lá se foi o pátio, né? A fazer uma perseguição com um veículo daquele também nas nossas rodovias. Veja bem, a polícia ela recebe muitos veículos que são oriundos do tráfico de drogas. Nós temos um Dodge, show de bola, temos Camaro, temos caminhonetonas e tudo mais, mas a maioria delas de disposição. Sim. Entendeu? Não é pro serviço nosso, não tem. Coloca um bicho rebaixado numa rodovia dessa, cheia de calombos aqui de ondulações. Não tem, não anda, né? Então, assim,
cada um dentro da sua especialidade, está tudo tranquilo, né? Essa situação de faxinal trouxe isso. A gente estava nas proximidades, você pega então a viatura e sai ostensivamente para fazer o seu dia a dia, seja ele de ronda, parada para fiscalização, parada em determinado local onde você vê um movimento muito intenso, onde as pessoas diminuem velocidade. Então é dinâmico. Eu paro para informações. As pessoas, a partir do momento que elas visualizam a viatura, eles passam a ter a sensação maior de segurança do trânsito, que aquilo ali está sendo cuidado. Entende? Isso aí, ele reflete muito para o cidadão de bem. Todos somos cidadãos de bem, tranquilo, gente. Mas tem uns que são mais afoitos que o outro, tá entendendo? Ele quer tirar o atraso na rodovia, ele quer... ele tá com um pensamento no mundo da lua. E aí, é aquele cara que, por exemplo... A gente recebe ligação direta. O cara tá em zigue-zague, tá ultrapassando todo mundo. Aí você tem que ir ali abordar, tem que conversar com a pessoa e tal, por mais que você não visualizou e tal. Então, o cidadão precisa dessa tranquilidade para poder seguir o seu dia a dia. E é isso que nós provocamos. É isso que nós fazemos. O nosso trabalho é garantir a trafegabilidade e a segurança dos usuários na rodovia. Esse é o nosso grande Novaes, né? PRF aqui da região. A gente quer agradecer, Novaes, a sua presença aqui e certamente vamos te convidar mais vezes para vir aqui contar outros assuntos, outras passadas. Outros causos, né? Continuar o nosso bate-papo. Aí tem muita informação para... Nesses 19 anos eu tenho certeza que não foi nem 1% do... Não dá para resumir tão pouco tempo, né? Não. Realmente não dá. A gente agradece o espaço, a gente sabe que a sociedade realmente tem essa curiosidade de saber como é que é um pouco do nosso trabalho, isso é de extrema importância, saber que isso pode alcançar mais pessoas, aspirá-las a querer também entrar no serviço público. Cara, eu sou um servidor público, tenho muito prazer em ser servidor público. Eu gosto de trabalhar, gosto de estar onde aquilo que eu um dia busquei. Tá entendendo? É igual chegar no meu trabalho. Eu não sei o que é chegar atrasado no meu trabalho. Chegue no horário, antes dele. Por quê? Porque eu tenho essa responsabilidade com isso. Você tem prazer pelo que faz, né? Pelo que eu faço. Entendeu? E eu tenho que ser devidamente remunerado por aquilo. Todo mundo é assim. Sim. Tá entendendo? Então, para nós é sempre um prazer. A gente vai estar aí, com certeza, com mais oportunidade de conversar com vocês, né? E bater esse papo mais descontraído. Ótimo, beleza. Novaes, muito obrigado por ter aceitado, né, o convite para vir conversar com a gente, principalmente por essa questão, né, de aproximação do órgão, da organização, que muitas vezes as pessoas sentem um distanciamento, e são atitudes como essa, como a tua própria atitude ali nas redes sociais, de estar conversando diariamente com as pessoas, que faz essa aproximação e o trabalho da PRF ser cada vez mais ostensivo, mais, né, mais visto, presente, né? Valorizado, visto, É. apreciado, enfim, admirado, né, Novaes? Inclusive, deixa os contatos aí pro pessoal te seguir nas redes. Sim. Eu gosto de dizer para as pessoas também outra coisa, que por trás disso daí, por trás do uniforme, tem um pai de família. Um ser humano. Tem um ser humano Com que certeza. tem as mesmas necessidades, aspirações, que paga os impostos, que anda, que faz isso, tudo isso. É um Então, cidadão. É normal como qualquer um, não tem super-homem ali não, né? Com seus deveres, inclusive, né? Inclusive, bastantes, tá? E até mais às vezes. Então, para seguir a gente ali, nós estamos no Instagram, PRF Novaes. Quem quiser, segue a gente lá também, Facebook, YouTube, né? Clica ali naquele negocinho para ir aumentando a quantidade de gente que a gente segue ali, que é bem importante, né? Daqui a pouco estamos aumentando essa rede e dando acesso a mais pessoas a estarem com a gente. Certeza. Perfeito. Obrigadão, Novaes. Obrigado a vocês que acompanharam mais um Fala Mais. E a gente volta, né? Na próxima quinta-feira, né? Na próxima quinta, toda quinta tem programa, tem um convidado novo. Sem esquecer, sempre deixa o like, né? Deixa o like, curte o nosso podcast aí. Curte o podcast, se inscreve no nosso canal no YouTube, né? Compartilha para todo mundo aí, principalmente esse podcast de hoje, né? Que a gente conversou com o Novaes, né? Para trazer muitas coisas que são didáticas, né? Que são educativas, inclusive, aí para toda a população. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima.